Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho, de Jacó e Esaú, os filhos de Isaac. Mas a gente não pode deixar de pontuar sobre a morte de Abraão, né? Tem alguma simbologia, tem algumas coisas interessantes aqui. E lá no capítulo 25 vai citar exatamente esses fatos, tanto a morte de Abraão como Isaac ali, construir Isaac, filho de Abraão, já construindo a sua família e tendo seus filhos gêmeos, né, nascidos ali, Esaú e Jacó. Como nessa série Trindade, a gente vem estudando três níveis de interpretação da palavra: o nível mais raso, um nível intermediário e um nível mais profundo de interpretação, bem como corpo, alma e espírito, água nos tornozelos, na cintura e completamente mergulhados, né? Então vamos à palavra. Essa história vai contar que Abraão, depois que sepultou Sara, sua esposa, ele tomou outras mulheres, né, e concubinas ali, e teve muitos outros filhos, e gerou ainda muitos outros filhos, mas conta também que tudo ele deixou para Isaac. Ele não deixou desamparadas essas mulheres nem esses filhos, presenteou elas, mas mandou todas elas para o Oriente, ou seja, a terra dele continuou apenas para Isaac e as posses dele continuou apenas para Isaac, o seu herdeiro principal, bem como a palavra, filho da promessa, etc. Então, nesse primeiro nível, a gente já pode fazer essa interpretação. E aí passa para a história de Esaú e Jacó, os filhos de Isaac, que mostra como eles nascem, mostra algumas características dele, que Esaú nasceu primeiro, que Jacó nasceu um pouco depois, segurando no calcanhar de Esaú, e que Esaú tinha um apreço, né? Tinha um prazer, ele era um excelente caçador, porque gostava de caça, e o pai tinha uma certa preferência, uma inclinação para Esaú, mas a mãe claramente tinha uma inclinação para Jacó, que parecia um cara sossegado, assim, um cara de pouca produtividade, que fala que ele habitava em tendas, e que em determinado episódio, Esaú voltando com fome de uma caça, Jacó tinha ali preparado um prato, e Esaú fala assim, cara, eu tô com muita fome, me dê esse prato. Aí Jacó, de maneira muito perspicaz ali, parece até perverso, mas ele fala assim, eu te dou se você me der sua primogenitura. Aí Esaú pensou consigo, né? De que vale a primogenitura? Eu tô para morrer de fome, me dá logo esse prato aí. Tá bom, a primogenitura é sua. E deu pouca importância para isso. Só que na época a primogenitura, na verdade ainda hoje, tem um valor, mas na época isso era muito maior, né? Essa primogenitura era como se fosse o filho da promessa. Então, o primeiro tem direito maior sobre todas as coisas. Na morte do pai, em caso de um rei, o que assumiria seria o primogênito, enfim. Havia toda uma responsabilidade, todo um respeito e todo um conjunto de bênçãos para esse título. E eles sendo gêmeos, a diferença era de minutos, mas ainda assim era como se fosse de anos. O primogênito é esse, foi o que nasceu primeiro e tudo é para ele. Mas em algum momento, Isaú deixou isso passar, né? O que a gente pode entender dessa primeira parte literal? É que Abraão, mesmo tendo outros filhos, mesmo construindo novos relacionamentos ali, né, e tendo outros descendentes, ele não se esquece da promessa, ele não se esquece do principal, ele não se esquece da essência, ele não se esquece e ele não mistura um com o outro. Então, assim, uma vez que eu tenho isso daqui como promessa de Deus, eu tenho esse como direcionamento, eu tenho esse como bênção, eu tenho esse como filho da mulher estéril, já em velhice, e eu vou seguir mantendo aquilo que Deus me mostrou, aquilo que Deus planejou, e o resto que aconteceu, eu não sou negligente, eu não sou ausente, eu não sou irresponsável, mas eu não posso medir com a mesma medida, são diferentes sim. E ele continua tratando Isaac de forma diferente. Quando a gente vai para a história de Esaú e Jacó, a gente percebe muita simbologia envolvida e que não pode ser aleatório, né? E a gente conhece uma história, se eu não me engano, de origem grega,
que fala sobre o calcanhar de Aquiles, né? Como uma fraqueza. Aí vai contar uma história mística de alguém que foi banhado nas águas de um rio lá, que daria um superpoder e uma super proteção para ele, mas que ao ser banhado ele foi segurado pelo tornozelo ali, né? E foi imerso em água algumas vezes, mas o calcanhar não foi imerso, ou seja, aquele era um lugar vulnerável e ele foi pego por ali. Só que é engraçado quando a gente tem esse conhecimento bíblico, porque a gente vai entender que o calcanhar é como um ponto de fraqueza ou vulnerável já tem muito mais tempo do que essa história mística aí, né? Então, essa história grega, eu acho que é grega, ela na verdade foi inspirada em outros fatores bíblicos. Desde Adão e Eva já existe uma palavra do Senhor que diz que o filho da mulher, né, o filho do homem, será, que na verdade é a representação do filho de Deus, Cristo vai pisar a cabeça da serpente e nesse pisar da cabeça ela lhe ferirá o calcanhar. E aí a serpente vai ser inimigo da mulher e tal, conta essa história toda. Então o calcanhar, de certa forma, não é que seja um ponto de fraqueza, mas é um ponto vulnerável, porque o filho de Deus pisa sobre aquilo que é o inimigo. Então, o máximo que o inimigo pode alcançar é o pé mesmo, entende? Então, não é propriamente uma fraqueza do filho, é um limite de alcance do inimigo, porque ele está embaixo dos nossos pés. Olha que top isso. Mas, quando a gente olha para a história de Jacó e Esaú, vixe, que misturei, Esaú e Jacó, Esaú nasce primeiro, ele é primogênito, mas ele é pego, ele foi seguro, ele foi segurado, ele foi limitado pelo calcanhar, pela fraqueza dele. Ah, ali, de certa forma, já é uma profecia de que Jacó vai conseguir pegar Esaú pela fraqueza dele. E essa fraqueza de Esaú foi não dar o devido valor ao título que ele tinha. Ele acha que a primogenitura tanto faz, sabe? Isso não muda nada na vida de ninguém. Só que tem muito envolvido ali. E esse desprezo dele fez com que ele perdesse para Jacó lá na frente a primogenitura. E a gente vai ver os efeitos disso em outros capítulos mais adiante na história. Mas quando eu levo para o nível da alma de interpretação, aqui no nível literal a gente já consegue extrair muita coisa. Mas quando eu olho para o nível da alma, eu paro de fazer juízo sobre esses personagens. Que absurdo que Esaú fez. Que absurdo que Jacó fez. Como é que Abraão age dessa forma? Como é que Isaac tem preferência? Por aí vai. Mas quando eu me coloco dentro dessa história, eu tenho que começar a me avaliar de forma crítica dentro de cada personagem. Será que enquanto Abraão, mesmo tendo outros filhos, que aqui não precisa ser literal, pode ser outras conquistas, outros marcos na minha vida, será que quando eu tenho mais conquistas, eu continuo priorizando aquilo que Deus me prometeu e deu? Será que quando eu gero um novo crescimento, um novo ambiente, quando eu alcanço uma nova meta pessoal, será que eu não tenho sobreposto ou dado a mesma importância a essa coisa, tal qual aquilo que Deus me deu? Então, precisa haver essa distinção, tá? Talvez seja desconfortável a gente olhar isso na história, mas quando a gente traz para a nossa vida, a análise ela é mais profunda e ela avalia meu caráter. Será que eu tenho entendido que o que Deus me dá é diferente daquilo que eu posso gerar? Porque até o que eu gero é Deus que me deu, mas existe um plano perfeito de Deus e existem permissões. Será que eu não estou desfrutando ou dando atenção para algumas permissões, tanto quanto para o plano perfeito? Então, é nisso que Deus quer nos mostrar nessa história, né? Então, olha, por mais que você tenha outras conquistas, separe. Olha, eu tive vários outros filhos, mas esses filhos aqui vão receber presentes, provisão. Agora, a minha herança é para o meu herdeiro prometido. A minha herança é para o meu filho da velhice. A minha herança é para o meu filho da promessa. Então, a minha primícia, o meu máximo, o meu todo tem que ser para aquilo que Deus falou. Invista aqui. Ismael, você foi precipitado. Os outros foi um extra. Agora a sua promessa está nesse lugar. Então trata isso de forma diferente. Trata esse ministério de forma diferente. Trata essa família de forma diferente. Entenda que você não pode conduzir aquilo que Deus te entregou como uma joia preciosa
bem como outras bijuterias que Deus te permitiu ter também na vida. E aí leva para a esfera da sua vida, e pode ser pessoas, pode ser trabalho, pode ser conquistas, pode ser objetos, não necessariamente filhos, ok? Esse é o nível da alma de interpretação sobre Abraão. Quanto Isaac, a preferência de pai, de mãe, isso pode ser uma questão de afinidade, né? E aqui a gente pode entender que na nossa família também pode acontecer isso, não quer dizer que é melhor nem pior. Enquanto seres humanos, há afinidade de preferência, eu gosto mais desse, eu me identifico mais com aquele. Toda família. É, tem um ditado, né, bem humorado, que diz assim: ah, as melhores famílias de Hollywood têm isso. Então, tipo assim, até as pessoas famosas, até aquelas pessoas que a gente admira, até aquelas pessoas muito bem-sucedidas e supostamente as mais realizadas na vida, até nessas famílias tem isso. Então, às vezes a gente passa por algum apuro e fala assim, né? Isso aí até nas melhores famílias de Hollywood tem. Fique tranquilo, tá tudo sob controle. Então, nesse nível literal, a gente pode entender que também tinha nessa família. E nesse nível da alma, eu descanso sobre essas coisas. Isso não é uma perversidade, uma maldição ou propriamente uma falha dos pais. Essa afinidade ela é natural, ok? Mas quando eu avalio Esaú e Jacó, eu percebo que existem características mais nobres em Esaú. Ele ser primogênito, ele nasceu primeiro, é uma benção, não foi uma escolha dele. Mas o que ele faz da vida são sim escolhas dele. Ele é um caçador, ele é ativo, ele é alguém que se movimenta, que constrói, e alguém que traz algo para o pai. O pai gosta de algo que ele produz. Jacó sossegado e habitava em tendas. É claro que a gente não pode inferir toda a vida de uma pessoa, mas quando eu entendo que a Bíblia falou sobre o indivíduo com apenas duas características, essas duas características são muito marcantes. Um caçava, trabalhava, o outro sossegado e habitava em tendas. E dá a entender que era um cara manso, preguiçoso, ah, sossegado demais. Não esquenta com nada, vai ter, vai dar, tá tudo certo. Praticamente um hippie, talvez, do que a gente tem da vida hoje. Vou vender minha arte na praia, né? E aí, esse cara, a mãe gostava. O que, que ele fazia pra mãe? Nada. A mãe gostava mais desse. Tinha uma preferência por aquele ali. Talvez por ver fragilidade. Não vem ao caso. Havia essa afinidade. Agora, quando eu vejo essa diferença entre os dois, existe uma perspicácia em Jacó que parece até traiçoeira. Pô, o cara ali pediu um prato de comida, você podia simplesmente dar. É uma visão, né? Mas como é que ele pode ser tão cruel a ponto de dizer, você tá com fome? Só te dou se você me der isso. A gente pode ter essa visão de juízo sobre ele, mas a gente pode ter uma visão de negócios. É um cara sossegado, mas ele não é um cara burro. Ele é um cara que pode ser preguiçoso, mas ele não é um cara com déficit de cognição. Ele falou assim, ó, na minha oportunidade eu vou saber negociar. E quando a gente olha do ponto de vista de negócio, o outro era mais trabalhador, mas não necessariamente ele produzia mais. Porque observe, trabalhar todo dia não quer dizer que você vai ter mais resultado do que quem trabalha uma vez por semana. E isso você vai avaliar pela produtividade. Quanto tempo o cara dedica para quanto ele colhe. Às vezes o cara que trabalha uma vez na semana consegue ganhar mais do que quem trabalha todos os dias. No que você está trabalhando? O quanto você é produtivo, o quanto de retorno você extrai daquilo que você faz. Então, quando eu olho do ponto de vista de negócios, Jacó era um cara mais sossegado, mas conseguiu ganhar mais porque ele tinha visão. Jacó olhou para o que realmente importava. E a primogenitura é um conjunto de bênçãos e promessas que está nesse lugar que para Esaú era irrelevante. Então, eu posso olhar de forma crítica, massacrando Jacó. Que cara perverso, que cara traiçoeiro, que cara mesquinho, que irmão nojento. Mas posso olhar também de outro ângulo, onde eu vejo ele como um cara safo, um cara esperto, um cara oportunista e que soube alavancar a sua vida a partir dali, sem ser desonesto. Porque quando ele apresenta essa proposta, sempre existiu a opção de Esaú não aceitar. Eu concordo que a proposta era esdrúxula, descabida. Mas se foi descabida, por que Esaú aceitou? Percebe? Então,
Às vezes a gente tem uma certa identificação com um personagem e a gente já quer massacrar o outro. Mas essa história, já no nível literal, a gente tem níveis de interpretação que podem ser favoráveis ou totalmente contrários ao personagem. Mas quando a gente leva para o nível da alma, eu começo a me colocar no lugar deles. Será que muitas vezes eu não tenho sido o preferido porque eu nasci primeiro? Será que muitas vezes eu não tenho sido preferido por causa daquilo que eu faço e não por quem eu sou? Né? Às vezes todo mundo me ama porque eu entrego a caça que o cara gosta de comer. Entendeu? O dia que eu deixar de entregar essa caça, será que eu vou continuar sendo o preferido? O dia que eu escolher não caçar mais, será que eu vou continuar sendo o preferido? Então, é interessante que a gente faça essa análise pessoal em cada um dos personagens. Será que enquanto Isaú eu não tenho priorizado coisas erradas? Será que eu não tenho desvalorizado aquilo que eu não conquistei, mas que Deus me deu e que é uma dádiva? Sabe? Às vezes a gente coloca muita alegria nas nossas conquistas e muito desvalor naquilo que Deus nos entregou, de forma imerecida, por exemplo. E Deus está dizendo: olha, é o contrário. Eu preciso que você esteja mais atento ao que eu te dou do que aquilo que você quer ou aquilo que você toma posse pelos seus esforços. Né? Então, a gente precisa fazer essa análise. Quando eu estou na posição de Jacó, será que eu tenho sido honesto, moral nas propostas que eu faço? Será que eu não tenho sido oportunista ao ponto de gerar danos para o outro? Mas será que eu tenho sido determinado também a ponto de buscar a mim aquilo que eu desejo de forma íntegra? Porque ainda que Jacó estivesse errado na atitude dele, ou que não fosse a coisa mais bonita de se fazer, ele estava fazendo convicto do que ele queria. Ele estava com um nível de determinação por aquilo que realmente importa, que é surpreendente e inquestionável. Jacó ele estava tão entendendo o que era a primogenitura que ele estava disposto a fazer qualquer coisa por isso. E Esaú estava tão negligente sobre essa área que ele estava disposto a trocar por qualquer coisa. Trocou a primogenitura por um prato de comida. Ele podia ir lá e preparar outro. Ele podia comprar em outro lugar. Não é um cara que estava morrendo de fome, sem dinheiro, sem pai, sem mãe, não. Ele estava em casa, ele estava com preguiça nesse momento. Ele estava com ansiedade pelo prazer dele acima de qualquer outra coisa. Acima da primogenitura, como se fosse uma coisa irrelevante. Tanto faz. De que me serve isso agora? Estou com fome. Me dê. Né? Podia falar para os cozinheiros, para os servos, para os escravos, sei lá. Tanta coisa que esse cara podia fazer, meu Deus. Entende? Então, no nível da alma, a gente se coloca nesse lugar e para de fazer juízo. Será que eu não tenho sido negligente como Isaú? Será que eu às vezes não tenho feito propostas indecentes como Jacó, mas será também que eu tenho lutado com afinco por aquilo que eu acredito, como Jacó o fez? Então, no nível da alma, a gente começa a parar de trazer juízo sobre os personagens e a gente começa a ver que muitas coisas da nossa vida a gente tem atitudes idênticas a Esaú. Muitas atitudes da nossa vida a gente tem comportamentos idênticos ao de Jacó. E esse nível da alma de interpretação, a gente começa a ser mais imersivo na palavra e a gente começa a ser transformado também, naturalmente, num outro nível, porque a gente percebe que tudo é sobre nós. Eu não tenho que mudar o outro, eu tenho que me mudar. Então, o que eu me identifico com Esaú para repetir o que é bom e para anular o que é ruim? O que eu me identifico com Jacó para identificar o que é bom e repetir, identificar o que é ruim e, no mínimo, reduzir? Então, a transformação da palavra ela começa no segundo estágio, quando você sai do literal e do juízo e começa a se colocar no lugar. É nesse estágio que você começa a gerar empatia. É nesse estágio que você começa a gerar comunhão com o outro, que você começa a gerar um sentimento de identificação, né? Você olha para a situação que ocorre à sua volta e para de falar, meu Deus, como é que fulano fez isso? Puxa, será que muitas vezes eu não estou agindo igual esse cara? Poxa, quantas vezes eu não já fiz isso que esse cara está fazendo agora? Deixa eu ir lá consolar e confortar ele de alguma forma. Deixa eu orientar ele com uma porção de amor maior do que a porção de repreensão, porque antes de dizer para o cara, olha isso que você fez está errado, fala, cara, eu entendo você. Você cometeu um erro aqui agora que eu já fiz várias vezes. Deixa eu te contar como eu fiz para sair disso, sabe?
é essa ideia essa, essa preciosidade de conseguir se colocar no lugar do outro, ela é de extrema importância para que haja construção e crescimento. O crescimento ele não vai acontecer à minha volta, nem nos que estão à minha volta, se primeiro ele não acontecer em mim. Então eu preciso entrar na palavra nesse segundo nível. Enquanto eu não for mais imersivo na palavra de Deus, enquanto eu não for mais, não trazer os juízos para mim, enquanto eu não me olhar no espelho, não adianta levantar o dedo para ninguém, nem a voz, nem nada. Vai cuidar da sua vida. Né? Enquanto eu não cuidar da minha vida, eu não tenho autoridade, eu não tenho condição de opinar nada sobre a vida de ninguém. Quando nós vamos para o nível 3, o nível mais imersivo de interpretação, o nível espiritual, o nível profético, a gente começa a ver com mais clareza o poder e a maestria de Deus, né? Deus usa essas histórias exatamente para nos conduzir e de forma profética dizer aquilo que vai acontecer. E quando a gente fala dos pais separando, Deus está dizendo assim, olha, é, todos os filhos que eu gero, Deus na posição de Abraão, né? Todos os filhos que eu gero são meus. Todas as pessoas nascidas de homem e mulher também são meus filhos. Não existe nenhum ser humano nessa terra que não seja filho de Deus. Não existe nenhum nome que aparece ali que não seja filho de Abraão. O cara fez filho para encher as nações mesmo. Filho até umas horas. Filho, né? Não virou brincadeira. Mas Isaac é outro nível. Então, por mais que todo mundo seja filho de Deus, ninguém é Jesus, ok? Então, Isaac aqui tem a representação de Jesus e Deus está dizendo assim, olha, todos vocês são meus filhos, todos vocês vão ser presenteados, todos vocês vão ser honrados, mas espera lá, só tem um que é filho parte da Trindade, só tem um que é filho autêntico do Deus, filho da promessa, filho mesmo, só Jesus, ok? Então, todos vocês vão receber suas porções, mas não queiram se igualar a Cristo. Então, Isaac é separado. Quando a gente vai para os filhos de Isaac, a gente entende já uma certa igualdade, né? Equidade entre os filhos de Isaac. Eles são gêmeos. Não tem nem nasceu depois, nasceu de outra mulher. Não, nasceu da mesma mulher. Nasceram juntos. Ok, é filho de Isaac do mesmo tanto. Então, Jesus sendo Isaac, todos que vão a Deus através de Jesus, não quer dizer necessariamente, não é que são filhos de Jesus, todos são filhos de Deus, tá? Para não fazer mais bagunça aqui, Jesus é o primogênito de muitos, de muitos. Então, Jesus é filho e os outros também são filhos. Mas aqueles que são filhos após a vinda de Isaac, aqueles que são filhos a partir de Isaac, aqueles que acessaram Deus a partir de Jesus, vão ter comportamentos também distintos. Não é porque eu sou cristão que todo cristão vai agir igual. Tem cristão que, mesmo tendo mais promessas direcionadas a ele, tem cristão que, mesmo estando há mais tempo sendo cristão, Isaú primogênito representa isso. Tem cristão que, mesmo estando fazendo mais obras, é o cara que caça, é o cara que planta, é o cara que mexe com pecuária, com a coisa toda, o cara que faz funcionar, um exímio administrador. Sendo cristão, originado do Cristo, às vezes ele está fazendo tudo muito bonito e isso até agrada Isaac, isso até agrada Jesus. Jesus fala, poxa, que bonito, filho, as tuas obras. Mas esse outro filho que é sossegadão, esse outro filho que parece que não quer nada com a vida, esse outro filho que não se compromete com as obras, que não se compromete com a igreja, que não se compromete com o ministério, esse filho quer a salvação a qualquer custo. Esse filho quer o céu a qualquer custo. Esse filho quer que Jesus olhe para ele como se o olhar de Jesus para ele, como se o abençoar de Jesus para ele fosse mais importante do que qualquer outra coisa. E esse cara não serve na igreja, esse cara não serve no ministério, esse cara não trabalha, esse cara é sossegado, esse cara só quer saber de tenda, só quer saber de vida boa, só quer saber de botar as pernas para cima. Mas quando o assunto é Jesus, fala, eu quero essa bênção. Quando o assunto é salvação, fala, eu quero a qualquer custo isso. E essa conduta mostra que, apesar de Isaac preferir Esaú, apesar de Jesus gostar muito das obras, lá na frente a gente vai entender
O que essa primogenitura vai fazer? Jesus acaba abençoando aquele que briga a qualquer custo pelo que tem mais valor. Então, que a gente possa olhar de forma crítica para essas histórias, nos avaliando e entendendo que tudo é profético. Deus quer nos dar algo melhor. As coisas que Deus nos promete, nos entrega, ainda que pareça não ter valor no momento, é o que tem um valor eterno. Para quem tem fome e desejo de um prato, às vezes acaba trocando o prazer momentâneo pelo prazer eterno. E olhando para aquele prato e entendendo a troca, muito provavelmente não tinha mais na panela. Eu posso entender assim. Muito provavelmente o cara que era sossegado, Jacó, não tinha uma panela ou não estava farto daquela comida. Ele tinha acabado de servir, né? Acho pouco provável, né? Mas vamos trazer para o nosso contexto. Ele só preparou um prato e só tinha aquele. E ele já estava cheirando aquele prato para comer. Quando Esaú falou, rapaz, me dê esse daí. Jacó, há um CD dele, há um abrir mão dele também no negócio. Ele falou, eu estou trocando esse prazer de agora, porque eu quero uma coisa que eu sei que vale muito mais. E Esaú fala, tanto faz, agora eu quero a comida. Percebe? Então que a gente possa entender o que Deus realmente valoriza e que a gente possa entender isso profeticamente, que muitas vezes a gente está disperso e Cristo está dizendo, olha, eu quero que vocês trabalhem para mim, eu gosto de obras, eu gosto de resultado, eu gosto de ver você caçar e eu gosto de caça, mas espera lá, isso não é o mais importante. Eu quero que vocês entendam o valor da bênção, entendam o valor da primogenitura, entendam o valor da vida, entendam o valor daquilo que eu te confio. É muito mais profundo. Então, meditem nessa palavra. Essa mensagem podia ser muito mais extensa, mas eu vou me limitar aqui para que vocês gerem essa reflexão, para que vocês peguem cada elemento desse e apliquem na vida de vocês, sabe? Eu vou fazer isso com a minha. Eu li isso hoje. Eu nunca interpretei a Bíblia assim. E eu tenho experimentado todo dia sentar ali, me desconectar de tudo e orar. Deus me mostra o que eu nunca vi. E ler. E compartilhar. Porque tudo isso daqui seria muito lindo se fosse só dentro do meu quarto. Mas seria muito mesquinho da minha parte não abrir isso, que Deus não me pediu segredo. Está na palavra. Só que pouca gente lê com essa curiosidade. Pouca gente lê com a sinceridade de Deus, eu preciso disso, eu sei que tem coisa aqui dentro que eu nunca vi, me mostra. E aí ele fala, eu te mostro. Mas você promete para mim que conta para um monte. Eu conto, pai. Eu vou transbordar. Eu não posso guardar só para mim isso daqui. Eu não posso entender isso e fazer de conta que é só uma história. É só mais uma liçãozinha. Não. Isso é o que Deus ensina, a palavra dele inteira, de fora a fora. Os alertas são os mesmos, as advertências são as mesmas e o amor é o mesmo. O amor de Deus não vai aumentar por mim, mas quanto mais eu reconheço as minhas fraquezas, quanto mais eu reconheço as minhas limitações, quanto mais eu me humilho, mais eu tenho condição de acessar uma porção maior de amor. Não é que Deus me ama mais, mas quanto maior a minha consciência da minha falta, mais eu vou ter consciência do tamanho do perdão que eu recebi. Quanto maior a minha humildade de reconhecer minhas fraquezas, mais eu vejo quanto Deus coloca força dentro de mim. Então, não é que o amor dele vai aumentar, mas todo dia eu posso aumentar a minha consciência da porção de amor que eu recebo. O amor que eu recebo de Deus é rigorosamente igual ao que você recebe. Mas eu posso ser infinitamente mais grato que você só pelo fato de ter mais convicção do que você tem de que eu não mereço. E mais convicção do que você tem que você não merece. Deu pra entender? Eu acho que sim. Mas é basicamente isso. Aumente sua consciência de pecador. Aumente sua humildade. Aumente seu reconhecimento do quanto você é limitado, do quanto você é falho. E você vai ver, nossa, como Deus te ama, cara. Porque Ele te perdoou e Ele te amou apesar de todos esses seus defeitos. Ele te acolheu. Ele morreu por você, mesmo sabendo que você faria todas as merdas que você já fez. Ele morreu por mim.
mesmo sabendo tudo que eu era capaz de fazer, ele falou: não, cara, eu vou te dar uma chance. Eu vou escolher pagar com a minha vida porque você é importante para mim, apesar dessas coisas, apesar desses erros, apesar dessas faltas. Você é importante para mim, cara. E toda vez que a gente se despenca aí em ansiedade, depressão ou qualquer outra coisa, muitas dessas eu já vivi de forma muito intensa, é porque a gente parou de ouvir ele. Porque sabe o que ele fala o tempo inteiro? Cara, você tem tanto valor que eu entreguei meu filho perfeito por você. Não se ache menos. Não se ache demais, cara. Se o meu filho não morresse por você, você já estava no inferno. Existe um equilíbrio, é um amor pleno que não me deixa me exaltar diante de ninguém, mas não me deixa ficar abaixo de ninguém. Isso é muito forte. Experimentem esse amor, experimentem essa verdade, experimentem esse fato. Você é amado por Deus. E quanto mais você acessar esse Deus, mais vocês vão descobrir mais amor. Ele não vai entregar mais, mas vocês vão acessar mais. Quanto mais reconhecerem o quão imerecedores são disso. Deus abençoe seu dia. Compartilhe essa mensagem, curta, deixe seu comentário. Valeu!